Boa noite. Para mim é sempre uma alegria quando eu sou convidado a partilhar da palavra de Deus aqui na minha casa. Porque eu falo minha casa porque aqui é o grupo de oração que eu sigo. Como fui apresentado, eu me chamo Bruno, eu sou casado há 15 anos com a Leia, tenho uma filha linda de 16 anos, tenho um menino lindo também de 8 anos, o Davi, e faço parte aqui do Ministério de Intercessão e em breve atuando um novo ministério que o Senhor me chama, Ministério de Purificação. E para mim é uma alegria quando me convida a pregar a palavra, porque Deus ele é muito pedagógico comigo, Ele me faz viver profundamente a palavra que eu vou falar aqui com vocês hoje. Eu pedi isso a Ele. Eu pedi que eu pudesse viver essa palavra de uma forma verdadeira. E o tema que a gente vai falar hoje está ali. Para receber uma nova vida, é preciso jogar fora nossas capas. É forte isso. Então, diante disso, eu convido você a pegar a palavra de Marcos 10, capítulo 10, versículo 46. Minha tradução é da CNBB, então pode ser um pouco diferente, né? Da Alemanha. Então vamos lá. Cura do cego de Jericó. Chegaram a Jericó. Quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-nos os discípulos e grande multidão. Um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele ainda gritava mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. E eles chamaram, dizendo: coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Este lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: Rabone, que eu veja. E Jesus disse: vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando eu li essa palavra, logo assim, de imediato, Deus me deu outra palavra. Vai em João 8,32. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. E esse versículo tem tudo a ver com o que acabamos de ler. Porque Deus me levava, me conduzia, quando eu preparava essa pregação, Deus me conduzia a duas verdades. A primeira, sobre Jesus. Por quê? Quando Jesus caminhava com os seus discípulos, ali à beira do cego, Bartimeu, ele descobriu que Jesus estava passando, ele cego, percebendo que era Jesus que estava passando. O que ele grita? Jesus, filho de Davi. Ele não fala: ei, passador. Não, ele é direto. Ele sabe o que está passando ali.
E a gente bem sabe que da linhagem de Davi viria o Messias, né? Filho de Davi, vai vir o Messias. E por que ele grita Jesus, filho de Davi? De alguma forma ele sabia que Jesus era alguém especial. Porque ele não falou só Jesus. Jesus, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia o que Jesus poderia fazer por ele. Mesmo cego, mesmo limitado. E essa era uma das vertentes que Deus me conduzia. Das verdades de Jesus. Jesus é a verdade e o caminho. Então, quando nós conhecemos as verdades que Jesus nos oferece, nós vamos nos libertando de muitas coisas. Nós vamos nos moldando. A verdade de Jesus vai abrindo os nossos olhos. Muito além dos olhos físicos, vai abrindo os nossos olhos espirituais. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais nós nos conhecemos. E interessante que na palavra vai dizendo assim, quando ele gritava Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim, começaram a repreendê-lo. E ele gritou ainda mais forte. E quando ele gritou mais forte pela segunda vez, Jesus parou, olhou e disse: chamai-o. Interessante, né? Porque quem foi buscar ele e falou para ele? Coragem. Bartimeu estava com medo? Em algum momento ele se mostrou com medo aqui quando Jesus estava passando? Eu não percebi. Se está aqui também entre linhas, teologicamente alguém vai poder me explicar, mas eu, na minha humilde interpretação bíblica, não percebi nenhum movimento de medo de Bartimeu ao gritar por Jesus. Aí Deus me fez perceber uma coisa. A coragem não era simplesmente para se levantar. A coragem era para a segunda etapa do conhecimento, que é o autoconhecimento. A coragem, que aqui que eu percebi que Deus me revelava, era a coragem de jogar o quê? A capa para fora. De reconhecer que aquela capa estava escondendo ele de Jesus. Que muito além daquilo que era óbvio para muitos, que era a cegueira física dele, esse coragem é muito mais profundo do que esse, não vou dizer simples, né? Mas é muito mais profundo do que uma cegueira física. Era uma cegueira espiritual, era uma cegueira interna. Faltava referência. Então, quando aqueles homens foram buscar a partir de eu falava, coragem é, tira essas capas. Tira aquilo que te afasta de Deus. Tira aquilo que você tenta mostrar para os outros, aquilo que você não é. Muitas vezes você pode estar morrendo por dentro com um sorriso no rosto. Eu ia botar isso no final porque não é uma contradição, mas faz sentido porque, ao mesmo tempo, quando eu recebi o discernimento, o núcleo mostrava para nós, né, no núcleo, que havia pessoas curvadas diante desse afastamento, diante do pecado, daquilo que afastava de Deus. A gente estava 5 minutos, 10 minutos atrás, rezando ali dentro, e Deus mostrava, existem corações sedentos. Como assim? Como é isso? Meus irmãos, você pode estar com o coração sedento, mas se você não tira essa capa, você trava. Isso te impede de andar. Você pode ter um coração mais desejoso, mas se você não lidar com a verdade daquilo que você está sentindo, daquilo que você está passando, não tem como Deus tocar algo que você está escondendo. Porque por mais que seja óbvio, Ele pergunta, o que queres? É óbvio, para a gente é óbvio, está cego. E
se hoje Jesus chegasse para você e perguntasse: o que queres? Você sabe o que responder? Você tem um autoconhecimento suficiente para dizer assim: Jesus, eu preciso que você toque nessa área. Eu preciso que você toque aqui, profundamente. Ou a nossa cabeça está tão bagunçada que eu sairia despejando tudo e Jesus falava assim: tá, qual é a prioridade? Porque é tanta coisa. Você saberia qual é a prioridade? Onde Jesus precisa tocar na sua vida hoje? Qual é a capa que você realmente precisa tirar? Eu fiquei assim. Eu falei: Jesus, quando eu pedi para que ele fosse, que eu pudesse viver isso hoje, ele fez um processo comigo, porque eu fui preparando e eu falava: Senhor, eu preciso finalizar a pregação, não estou conseguindo finalizar. Eu estou rezando: Senhor, eu não estou conseguindo finalizar. Eu fui lá para a capela, para a caneta, porque eu não tinha ainda conseguido finalizar a pregação. Mas aí no dia de hoje eu tenho vivido dias do meu trabalho muito difíceis. Muito difíceis. Por quê? Lá no meu trabalho, eles falam assim: não, Bruno é um católico autêntico. Isso é um rótulo, isso é um título que colocaram sobre mim. E é o que eu tenho tentando manter assim, a ferro e fogo, né? Tipo assim, eu tenho que manter esse título de qualquer jeito. E lá, a minha função lá é dar suporte a representantes de região. Por exemplo, eu estava lá em São Paulo, eu fico aqui, mas eu tinha 25 representantes em São Paulo. Hoje mudaram para o Centro-Oeste, são 34 representantes. Então assim, mudou, a rotina mudou, é outra região e é outra coisa. E eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta. Em nenhum momento eu cheguei para minha chefe e falei: eu não estou dando conta. Aí lá na capela Jesus falou: tira sua cara hoje. Por que esse orgulho? Por que essa vaidade? E Deus foi tão generoso, que nesse processo de eu não conseguir dar conta, eu precisei ficar hoje até às 19 horas lá. E minha cama não estava lá hoje, eu trabalho lá na Serra, lá em Civite, eu estou de ônibus. E eu falei assim: meu Deus do céu, eu preciso pelo menos adiantar isso aqui para amanhã ter menos um pouquinho e não ser tão pesado. E eu fiquei lá até 7 horas da noite. Eu falei: Jesus, meu Deus, vai dar tempo. É 10 horas, mas meu Deus, eu estou aqui na Serra ainda, mas vai dar tempo, vai dar certo. Quando deu 19 horas, um colega do lado de fora, que não lembro, a velha bateu o cartão, eu falei assim: mas você está aqui ainda? Ele falou: eu estou de Uber, vamos? Eu falei: meu Deus do céu, vai dar certo. Eu peguei o Uber, eu fui comentando com ele, eu falei assim: rapaz, se tivesse aqui de ônibus, a ponte parada, a gente recebeu a notícia que a ponte estava parada, eu falei assim: nossa, eu acho que eu ia chegar aqui de uniforme, ia dar até nem de um banho. Aí eu falei: nossa senhora, graças a Deus, Deus foi muito bom comigo, né? Beleza. Mas eu cheguei aqui nessa capela assim, falei: Senhor, meu coração está destruído. Porque quando você está dentro da capa, meus irmãos, quando você percebe que você está escondido nessa capa, escondido atrás de um pecado, no meu caso a vaidade, um pecado do orgulho, isso te leva a um lugar de indignidade, porque eu estava assim: eu sou o pior daqui, eu não presto para ficar nessa região, eu não sou capaz de fazer isso. Isso vai te minando. E eu cheguei nessa capela porque eu falei assim: Senhor, eu tenho que fazer aqui, eu tenho que pregar, mas meu coração está assim, doído, porque esses auto-julgamentos estavam muito fortes em mim mesmo. Eu estava fazendo esses julgamentos a mim mesmo. E aí, com uma nova providência, estávamos eu, e Gabi, os 3 que conduziram, estou conduzindo a pregação, mas os 2 que conduziram aqui à frente, o Pedro falou assim: vamos rezar aqui rapidinho, vamos rezar, a gente começou a rezar. A gente na capela, enquanto eu
estava orando, a gente rezando na capela. A gente rezando. E eu assim no meu coração, obrigado, Deus, obrigado, eu precisava disso, obrigado. Eu falei, obrigado. Confirma também o sentimento dos irmãos quando fala que aqui é o lugar de você se reabastecer. Confirma quando fala que aqui é o lugar onde o Espírito Santo vai inflamar o seu coração. E eu saí daí assim, beleza. Aí para fechar com chave de ouro, essa abençoada me chega assim, Deus me dá uma palavrinha. Aguenta o processo. Eu falei, ó, bacana, cara. Eu falei, aguenta o processo. Não está no primeiro processo, então vamos confessar, né? Buscar uma boa confissão. E voltando aqui, quando fala, conhecereis a verdade vos libertará. Estou voltando aqui quando fala, coragem, tire as vossas cargas. Tire as vossas cargas. Porque muitas vezes a gente está morrendo por dentro e ninguém está sabendo. Porque muitas vezes a gente bota uma capa, bota uma máscara, bota um disfarce. O único que te conhece é Jesus. Mas mesmo assim ele te dá a liberdade, ele te dá o direito de recusar quando ele te pergunta o que queres. Por mais que seja óbvio. Às vezes é óbvio que eu não estou dando conta de uma coisa e eu simplesmente chegar para minha chefe e falar assim, me troca de região. Porque eu reconhecer que eu estava pecando e eu preciso sair dessa zona de conforto e chegar até ela e chegar, olha, eu não estou dando conta, vamos fazer um planejamento aqui para que a coisa possa fluir de uma forma melhor. E eu já peço perdão mesmo, porque essa vaidade eu acabei aqui com o negócio aqui, não, vamos daqui para frente. Porque muitas vezes a gente lidar com a realidade, lidar com a nossa verdade, que é aquilo que é a verdade que a gente está vivendo, faz com que a gente nos obrigue a dar passos. E muitas vezes a gente tem medo de dar esses passos. Com medo do julgamento. Mas sabe qual é o maior julgamento? O nosso mesmo. Nosso maior julgamento. Às vezes as pessoas do lado estão esperando você se posicionar para que a coisa ande. Mas na verdade aí você fica inventando coisas na sua cabeça e está indo. Mas e aí? Hoje Jesus te pergunta: o que queres? O que queres? O que está me afastando de Deus? Quais são as capas que eu preciso tirar? Hoje você saberia. Você está disposto neste momento de oração se colocar, vamos botar assim, nu diante de Jesus, sem capa nenhuma, deixar que as suas verdades saiam? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falou comigo assim: eu não suporto ser encarado por ninguém. Eu nem sequer me olho no espelho. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque toda vez que uma pessoa me olha, eu tenho a sensação de que ela está fazendo raio-x no meu espelho. Aí eu falei, que sofrimento, né? E você vivia achando que as pessoas estão te julgando, estão te encarando. Aí eu joguei para ela, né? Aí eu falei, mas por que você não se olha no espelho? Por que você tem medo de enxergar aí dentro? Qual é a verdade que você tem medo de encarar? Qual o movimento que você não quer fazer? Por que você tem medo de ouvir? Qual é a verdade que você tem medo de ouvir de alguém? Porque às vezes o que a pessoa tem para dizer é a verdade, você não quer escutar. Você está disposta? Você quer? Joga a capa fora. Porque Deus toca naquilo que Ele te apresenta a Ele.
Mesmo que seja óbvio, uma depressão, uma síndrome do pânico, uma ansiedade. Mesmo que seja óbvio, essas doenças psíquicas que eu não sei nem falar o nome mais que tem vindo para frente. Mesmo que seja óbvio, ele vai sempre te perguntar o que quer que eu te faça. E você está disposto a isso hoje? A dar esse passo, esse início? Ele pode tocar você agora e te curar profundamente. Mas ele pode fazer com que você dê passos, faça um processo. Porque mesmo que você reconheça o pecado e aquilo que te afasta de Deus, você vai precisar de fazer um processo. Um deles é a confissão. E aí? Quanto tempo você não confessa? Quanto tempo você não procura um sacerdote? Por quê? Medo de quê? Qual é a vaidade? Qual é o orgulho? Então convido você agora a ficar de pé. Só mais uma coisa que agora é do ouro mesmo a chave. Peraí, antes era de bronze. Quando eu vi que eu estava realmente nesse pecado, nesse orgulho, nessa vaidade, lá dentro Deus me deu essa palavra que eu não posso deixar de proclamar. Que é lá em Salmos 32, que fala assim: feliz aquele cuja culpa foi cancelada e cujo pecado foi perdoado. Feliz o homem a quem o Senhor não atribui nenhum delito e cujo espírito não há falsidade. Enquanto eu me calava, meus ossos se consumiam e eu gemia o dia inteiro, pois dia e noite sobre mim pesava a tua mão, como pelo calor do verão ia secando meu vigor. Revelei-te o meu pecado, o meu erro não escondi. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas culpas, e tu perdoastes a malícia do meu pecado. Por isso a ti suplico todo fiel no tempo da angústia. Quando rompem grandes águas, não poderão atingir. Para fechar com chave de ouro. Então eu convido você a cantar essa música, mas com o intuito de já tirando essa capa mesmo, porque é esse o convite que a palavra de hoje traz, para que você se aproxime mais de Deus, para que você seja verdadeiro com Deus e consigo mesmo. E tenha coragem, vale a pena. Vale a pena tirar as capas, ser verdadeiro com Deus, estar próximo com Deus, você estar de cara limpa e falar: Senhor, até mesmo se esse for um pecado, eu não consigo me arrepender desse pecado, Senhor, então me ajuda. Mas seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder chegar. Me disseram